Vou falar uma coisa para você. Eu comecei a fazer esses vídeos aqui dessa série especial para donos de papelaria. E aí eu me deparei com um monte de vídeos sobre fornecedor. Gente, assim, ó, vídeos com lista de fornecedores de papelaria fofa, um monte de visualização, muitos fornecedores aqui. Os vídeos que têm muitas visualizações são relacionados a fornecedor. E achei super interessante isso. Mas eu trago nesse vídeo, não vou trazer uma lista de fornecedores, mas eu vou trazer um alerta importante para você levar em consideração na hora de escolher os seus fornecedores. Então, mais do que ficar ali assim, aumentando a sua lista gigantesca, vamos ser estratégico na hora de comprar, na hora de pensar nos produtos que você vai ter na sua papelaria. E é essa reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, e vou trazer umas dicas muito boas para vocês considerarem na hora de escolher esses fornecedores e principalmente escolher o que vocês vão comprar dessas papelarias. Então, assim, já assiste para não perder dinheiro, tá? Antes, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Renata Grana, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu tenho mais de 20 anos ajudando grandes empresas, grandes marcas a faturar muito com ações de venda, com estratégias, né? Como é que a gente faz para uma marca crescer, como é que a gente faz para uma loja vender. E eu estou nessa série de vídeos ensinando donos de papelaria a faturar como no Volta às Aulas em qualquer mês do ano. A gente sabe que a sazonalidade pode matar a gente, né? Matar a loja de alguma forma, desanimar ali naqueles períodos que a gente não vende. Então aqui eu ensino com meus conteúdos, com meu método, enfim, com tudo que eu trago, toda a bagagem que eu trago isso para você conseguir vender sempre, né? Para você conseguir fazer a sua papelaria ali, ó, vender o ano inteiro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se é interessante para você, você tem papelaria já, ó, deixa seu like aqui nesse vídeo, porque aí o YouTube entende que você gosta e ele vai mostrar sempre para você quando eu trouxer conteúdo novo, tá? Então, já deixa seu like aqui. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma reflexão importante. E eu espero não ser muito dura com você. Mas assim, eu sou uma pessoa que ama uma papelaria fofa, tá? Eu gosto, né? E eu vejo muito desses fornecedores, né, com muita coisa de papelaria fofa, principalmente. E eu amo, assim, tem um monte de coisa, ó, compro, tem tudo meus negocinho, eu gosto de ver um lápis, um caderno, uma caneta, uma coisa, borrachinha, enfim. Adoro. Outro dia, eu mesma peguei a lista lá, alguns fornecedores e tudo, e fui até o Brás, eu sou de São Paulo, né? Então fui lá na loja do Brás, do Bom Retiro, me enfiei naquelas, né, monte de coisa. E é borrachinha da Capivara, é o caderninho do não sei o quê, é os 400 tipos de Bob Goods, é as canetas touch de todos os tamanhos, enfim, né? Então me enfiei lá para comprar coisinhas, aquela fila gigantesca de gente. Enfim, gosto também, mas eu queria trazer uma reflexão que esse sentimento que eu coloquei, que eu tive, e que eu fui para fazer, para conhecer a loja, para comprar, muitas vezes é o que eu sinto de donas de papelaria. Quando, na verdade, a gente precisa fazer uma reflexão aqui importante, que é pensamento de consumidora, pensamento de cliente versus o pensamento de empresária, pensamento de dona da papelaria, pensamento de quem está querendo fazer um negócio crescer. E aí eu queria provocar essa reflexão, queria que você pensasse um pouco junto comigo, se quiser comentar aqui, pode comentar. eh, Se quiser só pensar você com você mesmo ali lá no íntimo, mas o importante é fazer a reflexão, que é, você tem uma papelaria, porque você quer ganhar dinheiro, né? Porque de fato você quer fazer um negócio, ou você tem uma papelaria para satisfazer um desejo pessoal de comprar esse tipo de coisa, comprar produtos que você gosta, que você acha bonitinho. Vamos parar para refletir um pouco sobre isso, porque essa pergunta não é menor. E eu vejo muitas vezes essa atitude que eu tive indo lá para comprar e, né, para ver as coisinhas bonitinhas, eu vejo muita dona de loja usando um pouco dessa desculpa, né, de: "Ah, eu tenho uma papelaria e eu preciso ter o produto, e aí eu vou lá e compro tudo que eu gostaria de comprar se eu fosse consumidora".
E aí isso é um veneno para sua loja. E quando eu vejo esse monte de vídeos assim de distribuidor, fornecedor, 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 é uma quantidade de dopamina muito grande ali, né? Que é o hormônio que faz a gente ficar ali acelerado, né? Querendo de coisas que eu visualizo que não são criteriosas, assim, num sentido de eu estou tomando decisões estratégicas e é muito mais do nossa, cada coisa linda, eu quero ter todas essas coisas lindas na minha papelaria. Que, gente, é muito válido. A gente precisa ter coisas muito lindas na nossa papelaria. Mas a decisão, ela não pode ser uma decisão pautada pelo meu eu consumidor, o meu eu amante da papelaria. Ela tem que ser pautada pelo meu eu empresária, né? Então, assim, o que eu queria trazer de reflexão inicial aqui, antes da gente pensar efetivamente em algumas dicas que eu vou trazer para vocês fazerem esse processo, é criar essa consciência. É muito importante que você seja uma dona de papelaria empresária, uma dona de papelaria que pensa racionalmente nos produtos que vai ter, que pensa racionalmente sobre a papelaria que vai ter, sobre o que tipo de produto, que tipo de serviço, que tipo de conexão que você vai criar com o seu cliente e passe a tomar decisões não baseadas no seu gosto pessoal e naquela vontade íntima de ter tudo aquilo, né, e usar a papelaria como desculpa para isso, mas que passe a ter uma decisão muito mais estratégica, muito mais direcionada, muito mais focada em fazer com que isso traga benefício para sua empresa e não benefício, né, com a satisfação de olha quantas coisas bonitinhas eu tenho, tá? Então, o que eu fiz para ajudar nesse processo? Então, primeiro, a reflexão é importante, crie essa consciência, entenda, né, e cultive esse amor. E aí, eu vou fazer um parênteses aqui, porque eu acho lindo o amor que existe pela papelaria. É, eu tenho visto muitas entrevistas de donos de papelaria, inclusive, e eu acho isso muito bonito, assim, né? Papelaria tem uma questão afetiva, é um negócio emocional muito forte, está relacionado com coisas muito importantes da vida das pessoas. Então, ela tem essa conexão emocional muito forte, e isso é muito lindo. Mas eu trago aqui três elementos para ajudar, né, a você a continuar cultivando esse amor, esse carinho, essa paixão pela papelaria, mas passar a ter esse pensamento mais racional e empresária na hora de tomar as decisões do que você vai comprar, de qual fornecedor você vai ter. Tá bom? Então vamos falar desses três elementos? O primeiro elemento que eu trouxe, né? Assim, a primeira coisa para você pensar é entender se o seu cliente gosta desse tipo de produto. Então vamos lá, tem muita coisa que acaba acontecendo que é isso, assim, eu compro porque eu gosto e não eu compro porque o meu cliente gosta. Eu vejo isso acontecendo muito, e não necessariamente isso ajuda a gente a tomar decisões que sejam, interessantes para a venda. Então, quando a gente está com esse pensamento de eu sou uma papeleira empresária e eu vou fazer o meu negócio crescer, primeira coisa que a gente vai fazer é entender quem é o nosso público, o que o nosso público está interessado, que tipo de coisa ele está interessado, e a partir daí, sim, decidir qual é o produto que eu vou ter lá. Porque na minha papelaria eu tenho que ter os produtos que o meu cliente está interessado e não os produtos que eu estou interessado. Porque, e acontece muito, os meus clientes não são reflexos de quem eu sou, eles são diferentes. Então, às vezes, eu tenho meus 40 e tantos anos, os meus clientes são adolescentes, eles não pensam que nem eu. Eles têm outras referências, eles têm outras visões de mundo. Às vezes, eu tenho lá meus 40 e poucos anos e os meus clientes são mais velhos. Eu estou num lugar onde o meu bairro ali, tudo, são mais de idosos, são pessoas que têm uma idade mais maior que a minha, e eles têm comportamentos, necessidades, desejos diferentes do meu. Às vezes eu estou num lugar onde tem muita criança, né? Pensando em idade, né? Só para a gente fazer uma classificação das diferenças que podem acontecer. Mas eu posso também estar num lugar onde tem muito escritório. Pode ter gente que está ali trabalhando ao meu redor, né? Que está dentro de um horário de trabalho, que o meu fluxo venha de pessoas que estão ali porque trabalham ali naquela região, não porque vivem.
Eu posso estar perto de escola, e aí tem uma outra dinâmica, porque eu estou perto de escola. Você entende como pode variar e que não necessariamente esses grupos eles são reflexos de quem a gente é? Cada um tem necessidades específicas, cada um tem desejos específicos, cada um tem formas de olhar e estão interagindo ali com os produtos que você vende dentro da sua perspectiva, da sua própria realidade, e não dentro da nossa. E aí é um erro muito grande quando a gente acha que a gente é o cliente, quando a gente acha que o nosso bom gosto é o gosto de todo mundo. E não tem, obviamente, nada errado com o nosso bom gosto, com o nosso gosto pessoal, mas a gente tem que entender que tem pessoas que gostam de outras coisas e querem outras coisas. Então, o primeiro passo, que é muito importante para você não errar, você pode escolher o fornecedor que você quiser, mas você não pode errar na compra, e você não erra quando você pensa nesse seu cliente, quando você entende quem ele é, quando você tem isso mapeado na sua cabeça, você consegue falar assim, não, meus clientes são mais desse tipo, são mais nesse tipo de ocasião, são mais esses tipos de produto. E aí sim, você procura produtos que estão alinhados com isso, né? E aí você compra os que você quiser e gostar para você, mas para sua papelaria, como decisão de empresária, você precisa comprar os produtos que os seus clientes estão buscando, que os seus clientes têm afinidade, os clientes que eles querem, ou os produtos que eles querem, tá? Então, esse é o ponto fundamental que faz toda a diferença para você não gastar dinheiro comprando produto que depois vai ficar ali encalhado, que não vai ter interesse, ou que você vai ter que ficar forçando uma venda, porque você pensou no teu gosto pessoal apenas, tá? A outra coisa é, se você está fazendo outra reflexão importante, né? Outro elemento para você considerar é se você está fazendo escolhas conscientes. E aí, quando eu falo de escolhas conscientes aqui, é você tá pensando de uma forma estratégica, né, no seu sortimento de produtos, então nos tipos de produtos que você vai ter, você está fazendo esse pensamento. Então, por exemplo, eu vou pegando papelaria fofa porque está na moda. Então, todo mundo está falando disso, e aí eu vou pegar um pouquinho de cada. E aí, quando você está pegando um pouquinho de cada, nada conversa com nada. Então pode ser tudo papelaria fofa, mas cada um é de um jeito. E aí você descobre que a pessoa, ela quando ela compra, ela quer um tema específico e ela quer tudo de um tema. Então, você está pensando nisso na hora que você vai fazer a compra? Então é muito importante você fazer essas escolhas conscientes. Então, por exemplo, complementariedade, então produtos que se complementam, que eles fazem parte do que pode ser uma compra casada ali, né, de alguma forma. Então é o lápis com a borracha, com o apontador, com o bloquinho, com a régua, tudo do mesmo tema, tudo com o mesmo tipo de cor. Então, são coisas que a pessoa vai ter lá dentro do estojo dela que ela quer ter coordenado. Então, não adianta eu pegar a borrachinha da capivara, o lápis da frutinha, o não sei o que do astronauta. E aí a pessoa pode ter interesse por uma coisa, mas ela não consegue comprar o complementar, ela não consegue comprar o coordenado, por exemplo. Você não consegue formar kits. E aí isso pode ser de personagem, mas isso pode ser de cores. Então, assim, é, neon. Então, vou ter kits e coisas de cor neon, onde a pessoa consiga fazer ali, eu ter esse tema de alguma forma, de um jeito mais é, completo dentro da minha loja. Ou tons pastéis, então eu vou ter tons pastéis de diversos tipos de materiais. Então, assim, fazer esse processo de ser consciente na hora da compra, ele é importante. Porque se a gente simplesmente vai pegando aleatoriamente os produtos e vai definindo isso sem pensar como você vai vender depois, isso se torna um problema para você. Porque aí, por mais que o cliente goste, por mais que ele compre, ele vai comprar uma coisa. Ele vai deixar de comprar várias que ele poderia comprar. Então aí você começa a fazer com que o ticket da sua loja, né, a compra, o valor da compra média fique mais baixo. Então, assim, pensar dessa forma em produtos que combinam entre si, com produtos que se complementam, com produtos que você pode fazer kit, com produtos que você já tenha na sua loja ali, que você possa valorizar por você trazer produtos novos. Então, vamos pensar que você tem um estoque de algum item específico, que na hora de você comprar um produto e escolher lá dentro do fornecedor, você fala assim, não, esse produto vai ajudar eu a vender aquele que está ali na minha loja meio parado, porque ele está isolado, porque ele ficou uma peça solta.
Então, é muito importante fazer essa compra consciente, entender tanto o que você tem na sua loja, quanto entender dentro das possibilidades, como é que você faz assim essa compra já pensada na forma como você vai vender. E aí você evita ser emocional dentro desse processo, porque quando você faz essa escolha consciente, você não vai ficar tentada a pegar um de cada, porque um de cada não vai ser bom para você, né? Você vai buscar complementaridade, você vai escolher uma temática, né? Então, assim, eu tenho dinheiro para comprar, né? A minha verba ali daquele momento para fazer as compras da minha loja, para esse tipo de produto é X, e isso dá para eu comprar dois temas. Então, você vai comprar dois temas, você escolhe, você não vai ficar tentada, assim, mas esse tema é tão lindo, mas esse outro é mais lindo, mas esse. E aí você compra um pouquinho de cada, tá? Então, assim, seja consciente, entenda muito bem como funciona na sua loja, o que o seu público quer e traga isso de um jeito que você não fique com produtos isolados, tá? Então, assim, a ordem, palavra de ordem aqui para uma papelaria ganhar mais dinheiro, faturar mais, é fazer com que o cliente gaste mais cada vez que ele vai na loja. E aí, os produtos pensados de forma complementar, pensado de forma temática, eles ajudam a fazer esse processo. Tá? Então, naturalmente, a cesta do cliente acaba aumentando, ele acaba colocando mais itens dentro dela, e aí a hora que ele vai passar no caixa, o dinheiro que ele vai deixar é maior também. Tá? Então, é muito estratégico pensar dessa forma, e isso é muito racional, tá? Então, assim, isso é uma matemática no final do dia de esse produto combina com esse, essa quantidade, isso aqui eu vou vender junto, né? Então, já pensar essas argumentações todas, elas são muito chaves para você fazer isso dentro da sua loja, e principalmente já ir com isso é, pré-estabelecido de alguma forma. Então, assim, tá bom, já vi a lista dos fornecedores lá nos vídeos e tudo, quero ir visitar, mas vá de uma forma já estudada, estruturada. Sabe quando a gente vai no supermercado fazer compras e, e a gente vai sem lista, né? Então a gente pode chegar lá sem lista e aí assim, quando a gente vê, a gente já está comprando um pouco de tudo, assim, já se perdeu um pouco ali, né? E quando a gente vê no final do dia, a gente gasta muito mais. Quando a gente vai com uma lista, a gente tende a ser mais organizado e a gente tende a ficar mais dentro do nosso orçamento. Então, porque eu sei que eu preciso comprar, sei lá, 2 quilos de açúcar, 1 quilo de café, pão de forma, frios, e aí você tende a ficar dentro daquela lista. Então, quando você for, a escolha consciente, então fez essa análise, entendeu o que você quer fazer, quais são os produtos que você tem, enfim, fez tudo isso que eu falei, faz uma lista do que você vai buscar. E aí lá você deixa para escolher qual é o tema, lá você deixa para escolher detalhes, mas de alguma forma você já vai estruturada para não cair em pegadinhas de, é tudo muito lindo, eu quero comprar tudo e acaba comprando um monte de coisa para você e não para o seu cliente e para algo que vai fazer com que a sua loja venda muito, tá? E por fim, e não menos importante, é garantir que você está tendo margem de lucro. Então, outra tarefinha antes, né, de ir lá nos fornecedores, antes de ir sair gastando e comprando um monte de coisa que parece baratinha e que está tudo bem, é fazer uma análise de quanto isso vai te deixar de lucratividade. Então, entenda quanto que custa esses produtos antes, né? Quanto que as pessoas encontram eles nos concorrentes, na internet, enfim, no que você entender que as pessoas hoje buscam, né? Então faz uma análise mesmo, faz uma análise dos competidores, faz uma análise desses produtos, de quanto eles custam é, nessas lojas, né? Nesses outros lugares. Entende quanto você vai cobrar por esses produtos e já tenha calculado qual que é o preço que você deveria pagar. Porque às vezes as coisas parecem muito baratinhas, mas depois, quando você vai vender, você também vai ter que cobrar baratinho. E aí você teve todo esse trabalho, você se estocou para ganhar pouco dinheiro. Então é muito importante, né, dentro desse processo de se colocar no papel de empresária, papeleira, é a gente fazer um processo contrário. Eu vou entender qual que é o produto, qual que é o preço que eu vou colocar, qual que é o custo que eu tenho que ter para ter a margem que eu preciso, e aí você vai atrás daquele produto naquele preço, tá? Porque e não, eu vou aproveitar esse produto, depois eu vejo quanto eu vou cobrar.
o processo é o contrário. Então, o planejamento da compra ele é importante, não só pelo tipo de produto, sortimento, que é o que a gente estava falando na dica anterior, mas nessa daqui é já pensar qual que é o teu custo limite. Então, por exemplo, eu entendi que eu preciso ter um grupo de produtos de um tema específico e eu vou decidir lá na loja quando eu ver o que eu tenho. E esses produtos vão ter esses preços na minha loja e eu preciso que eles tenham esses custos. Então, quando você chegar lá no fornecedor, você já está muito mais munida de informação para tomar decisões racionais, que vão, com mais garantia e segurança, trazer o retorno sobre esse investimento. Então, quando você for lá, você vai fazer o investimento já muito mais consciente. Então, vai ser menos no impulso, vai ser muito mais racional, com uma cabeça de empresário, uma cabeça de quem vai fazer a papelaria crescer muito, né? Então é isso que eu quero que você tenha. Então, preparar esse processo, fazer esse planejamento, ter essa análise de preço, de custo desejado, e ir lá vai fazer com que você tenha já esses argumentos, essas ferramentas para negociar, para entender o que está dentro e o que está fora. Na hora de escolher o tema, você pode escolher o tema com base nesse custo que você precisa pagar também. Então, tudo vira, né, na equação de compras, né, nesse processo de compras, ele não é simples e não tem uma fórmula, mas essas peças de qual que é a margem de lucratividade que eu tenho que ter, então qual que é o preço, qual que é o custo, qual que é o tipo de produto que é mais estratégico que eu tenha, isso faz com que você faça um processo de compra muito melhor. Né, e que não seja só esse impulso de ir nesses montes de fornecedores incríveis, que claramente tem muitas possibilidades para fazer com que a gente saia do nosso rumo de empresária e entre no impulso de consumidor amante da papelaria, que é tudo que a gente precisa fugir. Então é isso, porque assim, no final do dia é muito importante que a gente entenda todo esse processo, porque tem muita oferta, tem muitas possibilidades. Então, quando a gente vê esse monte de distribuidor e todo esse processo acontecendo, né, de muitos views, então o que me mostra é que tem muita gente interessada, e realmente, né, hoje a gente vai numa papelaria, é muito difícil a gente não ver coisinhas fofas, coisinhas interessantes, né, aquelas coisinhas de impulso que todo mundo quer comprar, mas tem muita oferta, né? Tem muita gente vendendo isso, tem muita gente na internet com muitas coisas ali para vender. Eu mesmo já estava contando que eu fui no Brás comprar também, né? Então, assim, o próprio consumidor final acaba muito indo também nesses lugares para aproveitar e para comprar com preço mais barato. Então, é muito importante que a gente se diferencie na venda. Né? Então, é muito importante que a gente pense durante esse processo, seja muito racional, para a gente pensar em como é que depois, na hora de vender, eu vou contar essas histórias melhor. Eu vou contar como é que eu faço um kit, eu vou contar como é que eu falo do tema, eu vou contar, trazer as argumentações que eu trabalhei e pensei antes para fazer com que essa escolha fosse muito mais estratégica. É o preço, eu já defini o preço antes. Né? Então, eu já sei que vai ter aquele preço, eu já sei que aquilo vai ser um diferencial ou que eu preciso gerar muito valor para fazer com que o cliente pague. Enfim, né? Eu acho que é muito importante que a gente pense nisso. E aí tem um conceito que eu não vou falar hoje mais nesse vídeo para não ficar muito longo, mas depois eu posso contar um pouco mais. Mas eu tenho um conceito que se chama criativação. E a criativação é quando a gente pensa numa ação de vendas de forma estratégica. E é isso que você precisa começar a fazer. Então, tá bom, fiz toda essa compra e fui lá, peguei os produtos, já, né, pensei estrategicamente, fiz uma compra coerente, pensei lá nos tipos de produto, já tá com o preço certo, né, já fiz a minha análise, minha pesquisa, então entendi, já tá aqui. Aí eu vou fazer uma ação de vendas, né? E aí eu vou fazer uma ação de vendas com começo, meio e fim ali, é, muito estratégica para vender aquilo que eu coloquei na minha loja. E não simplesmente achar também que porque está ali eu vou vender. Né? Então, nessa série aqui que eu estou fazendo específica para papelaria, eu vou começar a trazer umas ideias também de ações de venda. Então, aproveita para já se inscrever aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, caso não tenha deixado ainda. Se tem alguma dúvida, acontece com você, quer trazer a sua experiência, gente, já vamos comentar aqui nesse vídeo também, porque a gente continua a conversa e aí a gente troca figurinhas para fazer com que esse processo seja muito mais
rentável e muito mais próspero para você, que seja muito mais frutífero, que todo esse esforço de compra, venda, seja para fazer com que a sua loja vá para um próximo nível, para fazer com que a sua papelaria ela realmente seja uma papelaria de sucesso com um caminho de crescimento muito grande. Então é isso que eu faço aqui nesse canal, trago vídeos com dicas e com a minha experiência de marketing e vendas para você implementar aí na sua papelaria. Então já se inscreve e fica de olho que já já tem mais vídeo também. Tchau, tchau!